Olá, turma! Vamos dar continuidade, então, ao estudo de trigonometria, né? Na aula de hoje, então, as inequações trigonométricas, tá? Bom, como nas equações nós tínhamos primeiro, segundo e terceiro tipo, nas inequações também ocorre o mesmo, tá? Sendo as inequações do primeiro tipo, as inequações seno de x maior, né, que a, maior ou igual a, seno de x menor que a ou seno de x menor ou igual a a, tá? O mesmo ocorre, então, com as variações de cosseno e de tangente. Esses são os tipos de inequações. Quando não houver, então, menção do conjunto universo, nós consideramos sempre o conjunto dos números reais. E para resolver essas inequações, então, basta que a gente resolva como se estivesse no intervalo de uma volta da circunferência, né, de 0 a 2π, e em seguida, então, na resposta que a gente forneça, então, as medidas dos arcos côngruos nas infinitas voltas da circunferência, né? Que é para seno e cosseno, então, mais 2κπ, e para tangente, então, mais κπ. Seguindo, então, inequações do primeiro tipo, tá? Então, as inequações, então, de seno, né? Seno de x. Nesta aqui, seno de x maior que raiz de 3 sobre 2. Para resolver as inequações, pessoal, é muito importante que vocês façam um esboço da circunferência trigonométrica, tá? Com os valores que vocês estão trabalhando, tá? Então, quem são os arcos que geram este seno igual a raiz de 3 sobre 2? Então, os arcos de π sobre 3, né? E de 2π sobre 3. Notem que o que a inequação quer? Os valores de x maiores, ó, que raiz de 3 sobre 2. Então, como o meu eixo aqui do seno, né, ele tem valores entre 1 e menos 1, os maiores que raiz de 3 sobre 2 é só esse pedacinho aqui que está pintado, tá? Outra coisa que precisa tomar bastante cuidado. Como aqui só diz seno de x maior que raiz de 3 sobre 2. Então, os valores onde seno é igual a raiz de 3 sobre 2, que é π sobre 3 e 2π sobre 3, não fazem parte da resposta, tá? Ou seja, intervalo aberto aqui, né? Bolinha aberta, representando que esses valores, eles aparecerão na solução, porém eles não entram junto, né? Nesse intervalinho aqui que eles querem, que a inequação pede. Então, temos, ó, como que ficaria essa resposta, então? Nós temos, então, o nosso x, tá? Que ele é maior que π sobre 3, mais 2κπ, né? X maior que π sobre 3 mais 2κπ. E o x é menor, então, que 2π sobre 3 mais 2κπ, com k pertencente aos inteiros, representando este intervalo aqui. Ok? Vamos para inequações, então, do segundo tipo, que é inequações do tipo cosseno. Aqui nós temos, então, cosseno de x maior ou igual, tá, pessoal? Reparem aqui, então, que como tem o igual, né, os arcos que nós vamos encontrar no esboço do ciclo, esses valores entrarão juntos, tá? Então, primeiramente, localizamos onde o cosseno de x é igual a menos 1/2. Olha ali, ó. Então, cosseno de x é menos 1/2 aqui nesses arcos de 2π sobre 3, no segundo quadrante, e 4π sobre 3 no terceiro quadrante. O que eu quero, o cosseno de x maior que menos 1/2, ó. Então, tudo para cá, toda essa parte que está pintada, é maior que menos 1/2. Como que se dá essa resposta, então, tá, pessoal? Aqui, a nossa resposta ela não vai acontecer em uma parte só. Notem que, iniciando a volta da circunferência aqui no zero, ó, ela inicia aqui, então, até aqui. Esse intervalo aqui que está em branco, ó, eu não posso contar, tá? Não faz parte da minha resposta. Então, aqui nós teremos, ó, o nosso x está primeiramente nesse intervalo, tá? Então, o x é maior que zero, maior ou igual a zero, porque ele está partindo daqui, né? Eu abri aqui para vocês a solução para que vocês entendam melhor. Então, o x é maior ou igual a zero mais 2κπ, tá? E menor que 2π sobre 3.
menor ou igual, tá? Por conta aqui do enunciado que fala que é cosseno maior ou igual a menos 1/2. Então, primeira parte da resposta, x está entre 0 e 2π sobre 3. Ambos com sinal de igual junto. Depois, descontando essa parte aqui, ó, nós teremos a última parte da resposta, tá? O meu x, então, aqui, ó, ele é maior que 4π sobre 3, maior ou igual, né? E menor que 2π, que é quando chega aqui. Observem, pessoal, que aqui, ó, nessa parte do 2π, quando ele completa a volta, então, é intervalo aberto, tá? Por que intervalo aberto? Porque nessa mesma extremidade onde eu tenho 2π, eu já contei o zero junto, né? Então, olha aqui, o 0 mais 2kπ, eu considerei intervalo fechado, contei o zero junto, né? Iniciei até aqui. Quando eu dou a segunda parte da minha resposta, ó, aqui intervalo fechado, por conta do enunciado, e aqui no finalzinho, então, o 2π é intervalo aberto, porque eu já considerei esse ponto aqui no zero, tá? Mais 2kπ com k pertencente aos inteiros, tá? Está pronto, então, essa inequação de segundo tipo. Seguindo, inequações, então, do terceiro tipo, tá? Aqui nós temos tangente de x menor ou igual a raiz de 3 sobre 3, sendo o universo dos reais, tá? Vamos imaginar, então, vamos desenhar aqui, né, a circunferência. Olha a raiz de 3 sobre 3 aqui no eixo da tangente, tá? Todos os valores menores, então aqui para baixo, né, menores ou iguais a raiz de 3 sobre 3. Notem que aqui, ó, aqui para baixo é infinito, né? Então, primeiramente, tá? Vocês sabem que esses arcos aqui do segundo quadrante, eles têm projeção aqui abaixo do eixo do cosseno, né? Então, abaixo desse zero. Então, todo o segundo quadrante faz parte dessa resposta, com exceção, então, do π sobre 2, tá? E aqui embaixo também do 3π sobre 2, porque vocês precisam lembrar que não existe tangente para esses valores, tá? Ou seja, mesmo esse aqui mais pertinho aqui do π sobre 2, né, a projeção dele no eixo da tangente será bem embaixo aqui. Então, o π sobre 2 e o 3π sobre 2 nunca encontrarão o eixo da tangente, pois são retas paralelas, tá? Iniciando, então, essa resolução, tá? Nós temos que tangente equivale raiz de 3 sobre 2, aqui neste arco de π sobre 6, tá? Ou, então, aqui em 7π sobre 6. Vocês sabem, então, que essa resposta ela terá várias partes, né? Olha o intervalo aqui, ó, aberto no menos infinito, tá? Porque aqui para baixo é infinito. E fechado raiz de 3 sobre 3, tá? Agora, então, nós precisamos dar essa resposta aqui, tá? Iniciando do zero, considerando o zero junto. Ó. Aqui está a resposta, tá? X, então, está entre, né? 0 mais 2kπ e π sobre 6, que é esse primeiro pedacinho aqui da minha circunferência, entrando junto π sobre 6 por conta da igualdade aqui junto na inequação, tá? Então, x é menor do que 0 e maior, né? X é maior do que 0 e menor que π sobre 6. Primeira parte da resposta. Aí, agora, chegando aqui, ó. X é, então, neste caso aqui, maior, né, do que π sobre 2, sem contar, ó, exclusive, tá? Π sobre 2, eu vou excluir ele não pode entrar junto, precisa ser intervalo aberto, porque não existe tangente desse valor, tá? Então, x é maior que π sobre 2 e menor ou igual a 7π sobre 6, tá? A representação, então, desta fatia aqui, ó, da minha circunferência. E agora, para a última parte, né? Então, ou x é maior que 3π sobre 2, somente maior, porque aqui não posso considerar o 3π sobre 2 junto, e x é menor que 2π,
Aqui, então, o mesmo caso do exemplo anterior, como eu já considerei intervalo fechado aqui no zero, no início, né, da minha representação, quando eu termino aqui no 2π, eu não posso contá-lo novamente, tá? Porque ele já foi considerado no início, tá? Aqui está, então, a resposta da inequação de terceiro tipo, que é a inequação tangente. Exercícios resolvidos, tá? Resolver a inequação seno de x maior que menos 1. Então, quando isso ocorre, ó, pessoal? Olha só. Nós temos o nosso seno aqui, ele vale 1, né, aqui em cima. E conforme ele vai atingindo aqui, ó, a sua parte inferior, ó, o menor valor de x é menos 1. Então, como eu não tenho igual aqui, tá? O único valor que a inequação considera, né, seno de x maior que menos 1 em qualquer valor da circunferência, com exceção, né, então aqui do 3π sobre 2. Tá? Todos os outros valores aqui, ó, aqui para cima, o meu x é maior que menos 1, tá? Até aqui. Então, a resposta nesse caso ficará, ó, x pertence aos reais, então que x é diferente de 3π sobre 2 mais 2kπ, com k pertencente aos inteiros. Certo? Aqui é um exemplo bem tranquilo. Outro exemplo, então, ó, aqui já nós temos uma inequação do segundo tipo, e novamente aqui, ó, apresentando o formato de uma inequação do segundo grau, né? Vocês conseguem ver aqui a primeira, né, o primeiro termo aqui, coeficiente a da minha equação, né, elevado ao quadrado, o outro coeficiente, que seria o coeficiente b, e o termo independente, que é o menos 1. Então, se eu trocar aqui, ó, cosseno de x por y, né, eu tenho a inequação neste formato aqui. E o primeiro passo, então, é considerar que isso seja uma igualdade, tá? Resolver essa equação aqui através da fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes da equação. E são, no caso, 1/2 e menos 1. Tá? Então, vejam bem, pessoal. Notem que aqui eu tenho, então, uma inequação, tá, quadrática. Tá? Então, como que eu preciso resolver uma inequação do segundo grau aqui, né? Vem da função quadrática. Isso aqui eu preciso fazer o estudo do sinal, então, desta inequação. Olha só. Como eu sei que as raízes são menos 1 e 1/2, né? Menos 1 e 1/2 são os valores onde a parábola toca o eixo x, tá? Todos os valores aqui entre menos 1 e 1/2 são negativos, porque estão abaixo de x. E os valores para cá, ó, maiores que 1/2 e menores que menos 1, são positivos. E olha o que a inequação pede, maior que 0, tá? Então, maior que 0, eu precisaria da resposta desta parte aqui, intervalo aberto, e dessa outra parte aqui, intervalo aberto também. Como nós estamos tratando, ó, vou puxar o ciclo aqui, de uma inequação cosseno, né? Nós sabemos que o cosseno aqui ele tem valor máximo de 1 e mínimo de menos 1, tá? Isto significa o quê, ó? Que o cosseno, né, cosseno de x menor que menos 1 não existe, tá? Porque o meu cosseno ele tem um limite aqui de menos 1. Então, essa primeira parte que eu preciso desconsiderar e considero, então, somente essa parte aqui da resposta. Então, cosseno de x maior, né, que 1/2. Meu 1/2 está aqui, tá? Os valores que geram esse cosseno de 1/2 é π sobre 3 e 5π sobre 3. Intervalo aberto, eu preciso desta fatia aqui, ó, da minha circunferência. Preciso representar isso na resposta, então. Primeiramente, então, vamos pensar iniciando aqui, tá? Começando do zero, vou contar o zero junto, tá? O meu x, então, é maior ou igual a 0 e menor que π sobre 3. Menor, somente menor e não menor e igual. Ou, daí desconsidero essa parte aqui que não entra junto na minha resolução, ou x é maior que 5π sobre 3, né, valor para cá maior, e menor
que 2π. Aqui, lembrando que o 2π é intervalo aberto, porque eu já considerei o zero aqui na saída, né, no início da volta do ciclo, tá? Então, essa aqui é a resposta, né? Linda e curta. Então, aqui x pertence aos reais, está o quê? X é maior ou igual a 0 mais 2κπ e x é menor que π sobre 3 mais 2κπ, ou x é maior que 5π sobre 3 mais 2κπ e x é menor que 2π mais 2κπ com k pertencente aos inteiros. Seguindo, para que valores reais de x temos? Cosseno de x, então, maior que menos 1/2 e menor ou igual a raiz de 2 sobre 2. Novamente, então, a representação no ciclo, um esboço somente vocês precisam fazer, né? Então, localizando aqui, cosseno, raiz de 2 sobre 2, ocorre aqui, ó. Em quais arcos que isso ocorre? π sobre 4 e 7π sobre 4. Olha o sinalzinho aqui, cosseno menor ou igual, então já coloco uma bolinha fechada para que vocês lembrem que o intervalo será fechado aqui nessas extremidades, tá? O menos 1/2 está aqui, ó, gerando, então, quem gera ele? 2π sobre 3 mais 2κπ, intervalo aberto, tá? Porque eu não tenho a igualdade aqui, e 4π sobre 3 mais 2κπ também com intervalo aberto. Agora, para dar a resposta, né, disso aqui. Primeiramente, então, nós vamos considerar esse intervalo aqui, né? Então, x está entre esses dois valores, tá? Então, ó, temos aqui, né, que x é maior ou igual a π sobre 4, maior ou igual a π sobre 4 e menor, somente menor que 2π sobre 3, menor, ó, que 2π sobre 3 mais 2κπ. Então, está representada essa primeira parte aqui da inequação. Ou, tá? Ou, agora vamos para a segunda parte, que se refere a essa fatiazinha aqui da circunferência, tá? Então, nesse caso aqui, x é maior que 4π sobre 3, somente maior, por conta do intervalo, e menor ou igual a 7π sobre 4. Tá? Mais 2κπ com k pertencente aos inteiros. Aqui está a resposta. Agora nós temos, então, um exemplo de sistema, né? Sistema de inequação. Vamos ver. Então, aqui, primeiramente, nós vamos nomear aqui essas inequações como inequação 1, né? Seno de x maior que 0, inequação 1, e cosseno de x maior que 1/2, inequação 2, tá? Analisando essa primeira, então, aqui. Seno de x é maior que 0 onde? Olha o meu seno aqui, linha do seno sem sono, está de pé. Então, maior do que 0, não considero os valores onde é igual a 0. Daqui para cima, tá? Maior que 0. Então, eu tenho que o x é maior que 0 e menor que π, certo? Então, nesses intervalos aqui, eu tenho o seno de x maior que 0. E agora, analisando, então, a inequação 2. Olha a inequação 2. X maior que 1/2. 1/2 está aqui, os valores maiores estão para cá. Tá? Então, intervalo aberto também aqui. Aqui a resposta é dada também em duas etapas, né? De 0 a π sobre 3, 0 fechado, π sobre 3 aberto, ó. Então, 0 fechado, ó, x é maior ou igual a 0 mais 2κπ e x é menor que π sobre 3 mais 2κπ. Ou, aí desconsiderando essa parte aqui, né, dou a última parte da minha resposta aqui. X, então, é maior que 5π sobre 3 e menor que 2π. Intervalo aberto no 2π, porque já foi considerado zero. Bom, agora, para que eu resolva o sistema, tá, eu preciso fazer, então, a interseção dessas duas soluções. Então, se eu colocar uma circunferência aqui sobre a outra, terei algo nesse formato aqui, ó. A parte onde as duas aqui, onde aparece, né, o quadradinho, quer dizer que as duas
se interceptam aqui. Então, a resposta do sistema seria, tá? Esse pedacinho aqui, o x está aqui no meio, então x é maior do que 0, tá? Notem que aqui é intervalo aberto por conta desta primeira inequação aqui, tá? Então, x é maior do que 0 e menor que π sobre 3 aqui, também em intervalo aberto, por conta da segunda inequação aqui, ó, tá? E não tem o sinal da igualdade junto. Essa aqui é a resposta, então. Ok? Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro, né? Vou informar para vocês que o conteúdo de trigonometria está finalizando, tem só mais uma pequena parte que nós estudaremos, então, na próxima semana. Espero que vocês tenham compreendido. Fiquem bem e até mais.